Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e que a paz e o amor do Cristo nos envolva a todos neste momento. Que possamos absorver o melhor das reflexões desta tarde. Para nos harmonizarmos, eu vou ler Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes. Não sofra ao ajudar os outros. Ajudar desinteressadamente é a atitude dos grandes de espírito. Os pequenos vivem a reclamar pagamentos e recompensas, na base do eu lhe dou e você tem que me dar. Isso às vezes dói por força da ingratidão. Considere-se com riqueza interior para distribuir benefícios e alegrias, e mais desta riqueza terá. Quanto mais você dá de si, mais tem para dar, pois o amor, ao ser exercido, cresce e produz a felicidade. Essa é a lei de Deus. A semente que se deixa consumir na terra volta multiplicada nos frutos. Então eu convido a todos para serenarmos o nosso pensamento e elevarmos do fundo do nosso coração um pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, este Pai de amor, bondade e justiça. E humildemente nós queremos te agradecer, ó Pai, a vida que tu nos deste, este planeta para a caminhada e evolução. Te agradecemos a cada companheiro de jornada, a família, o alimento. E te agradecemos, ó Pai, a vinda do nosso irmão Jesus Cristo para nos ensinar o Evangelho e nos exemplificar a forma correta de viver e de evoluir. Que possamos, ó Pai, com a Tua ajuda, sermos seres humanos mais fraternos, mais amorosos e mais justos. E te rogamos que a paz reine em nosso coração e que a luz do nosso Mestre Jesus nos guie por todos os dias. Que assim seja. A nossa irmã Dorli vai nos falar hoje, convivendo com os diferentes. Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus nos ampare na condução destas reflexões. Conviver com os diferentes. Para compreender esse título, nós precisamos começar com a definição das palavras. E o que significa conviver? Segundo o dicionário, é possuir convivência, ter uma vida em comum, ser próximo de alguém. Então, podemos dizer que a família ou os familiares convivem na mesma casa. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec aborda as leis morais. E uma dessas leis divinas que regem a nossa vida é a lei da sociedade. Porque todos nós, espíritos, temos necessidade da vida social. Nós precisamos conviver, nos relacionar uns com os outros, porque é nesse convívio, nessa interação com outras pessoas, que iremos desenvolver aquelas habilidades que nós temos. Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, mas nos criou iguais também na capacidade para progredir. Nenhum ser humano é privilegiado por Deus.
porque ele dá a todos a mesma capacidade de progredir, de evoluir, de aprender. E nos dá o livre-arbítrio. E vocês sabem o que quer dizer essa palavra? Livre-arbítrio? No dicionário, diz que é a capacidade de decidir de acordo com a nossa vontade. Mas não é só uma escolha simplista, tipo assim, eu escolho, eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Não, não é assim. O livre-arbítrio é um elemento fundamental da nossa vida, mas em contrapartida, os atos que praticamos geram consequências. E quem seriam então os diferentes do título dessa palestra de hoje? Vocês já pararam para pensar que não existem duas pessoas iguais? Até os gêmeos univitelinos, aqueles que têm o corpo formado a partir do mesmo óvulo, são diferentes em algum aspecto. A impressão digital de cada um deles é diferente. Assim como, é claro, as ideias, os sonhos, os objetivos de vida. Então, cada um de nós é um ser único, tanto no corpo quanto pelo espírito. E para refletir então sobre esse tema de hoje, nós vamos buscar algumas questões lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, nessa lei de sociedade. E Kardec então começa o assunto perguntando aos espíritos superiores se a vida social está na natureza, ou seja, se faz parte das leis de Deus a necessidade de as pessoas viverem em sociedade, de viver juntas, interagindo umas com as outras. E a resposta que ele recebe diz que sim, que Deus fez o homem para viver em sociedade. Inclusive, os espíritos ressaltam que se Deus deu ao homem a capacidade de falar é porque ela tem uma utilidade, assim como todas as outras capacidades que o homem recebeu, todas elas têm uma finalidade. E gradualmente, nas questões seguintes, os espíritos vão nos explicando que o isolamento absoluto é contrário às leis de Deus, porque o homem precisa progredir, é da lei divina. Então, todos os espíritos precisam encarnar, passar pelas experiências que a vida num corpo físico proporciona para aprender. E isolado, isso fica muito difícil. O homem que vivesse isolado, sozinho, não conseguiria desenvolver todas as suas capacidades, as suas aptidões. E os espíritos da codificação dizem, inclusive, que cada homem possui essas capacidades, mas que elas também são incompletas. E só esclarecendo, então, que a palavra homem, que nós usamos aqui nesse contexto, significa o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, ok? Então, aqui está explicada a necessidade que todos nós temos desse convívio, do convívio familiar, social, profissional. E a explicação lá do Livro dos Espíritos segue dizendo: mediante a união social é que as capacidades dos seres humanos se completam para assegurarem o bem-estar e o progresso. Vejam que interessante. Então, nenhum de nós sozinho tem as capacidades humanas totais. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E na sequência, então, desta mesma lei, temos alguns esclarecimentos que vão além e se referem a respeito dos laços de família, como vemos nas questões de número 773 até 775. E encontramos então alguns esclarecimentos, inclusive a respeito da diferença entre o convívio entre os animais e os seres humanos, pois como todos nós sabemos,
Nos animais, as fêmeas dão à luz aos seus filhotes, cuidam deles por um período de tempo que é variável de acordo com cada espécie, mas assim que o animalzinho consegue cuidar de si mesmo, a tarefa das fêmeas está concluída e elas seguem a sua vida. Mas nos seres humanos acontece algo diferente, pois entre as mães e os filhos se desenvolvem laços de afeto, que depois se ampliam, se estendem para os demais membros da família. E os espíritos nos explicam então que os animais têm apenas a vida material, enquanto que nós, os seres humanos, além da vida material e do corpo, temos também a vida moral e a necessidade de evoluir e de progredir. E então, a vida moral é que nos leva ao desenvolvimento desses laços de afeto, de sentimento, dos laços familiares. E na questão número 775, Kardec questiona qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento, do afrouxamento dos laços de família. E a resposta dos espíritos é muito significativa, porque eles dizem que seria uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Vejam que interessante, né? Mas o que é o egoísmo? O dicionário nos diz que o egoísmo é o hábito de colocar os nossos interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente ou das demais pessoas com quem nos relacionamos. E vejam então por essa resposta que nós podemos concluir que se nós, espíritos encarnados, não tivéssemos a oportunidade de viver em família, de conviver com outras pessoas que têm ideias e atitudes diferentes das nossas, mas ligados a nós por laços de afeição, de amor, de carinho, de cuidado recíproco, nós poderíamos aumentar o egoísmo. E isso seria um entrave para o nosso aperfeiçoamento moral. E então nós chegamos a uma conclusão bastante lógica, que conviver em família nos dá a oportunidade de desenvolver sentimentos bons, sentimentos nobres, contrários ao egoísmo. Mas então, por que será que nós temos tantas dificuldades para conviver com as pessoas? Se o objetivo é nobre, por que tantos de nós temos atritos e dificuldades na família, principalmente? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nos informa que os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, de vidas passadas, que se ligam por um sentimento de afeição mútua na vida terrena. Ou seja, então, eles já conviveram antes e existem laços amorosos, existe afeto e carinho entre eles. Mas também pode acontecer que esses elementos da família sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por sentimentos de antipatia igualmente anteriores, e que se traduzem aqui na Terra por um mútuo antagonismo, por uma espécie de provação. Esse antagonismo faz com que eles tenham dificuldades em conviver, e explicando então que podem ter sido inimigos no passado, um pode ter prejudicado o outro, ofendido, magoado, e agora eles vieram na mesma família para aprender a se perdoarem, para transformar o ódio em perdão, em auxílio mútuo. E o Evangelho segue dizendo: os verdadeiros laços de família não são os de sangue,
mas os laços da simpatia e da comunhão de ideias. E esses laços ligam os espíritos antes, durante e depois das encarnações. E segue-se então que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E com certeza todos nós conhecemos casos assim, de pessoas que têm dificuldade em conviver entre irmãos, mas que se dão muito bem com outras pessoas fora da família, com os amigos. E o texto conclui então dizendo que esse problema moral só o Espiritismo consegue explicar quando fala da pluralidade das existências. E a respeito dos tipos de família, nós também lembramos aqui de um fato acontecido com Jesus e que foi comentado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que diz assim, que existem dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Que as primeiras são duráveis e se fortalecem conforme a purificação ou a elevação moral dos seus integrantes e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas são tão frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. E foi o que Jesus quis tornar compreensível naquela passagem relatada por vários evangelistas, quando ele e os discípulos estavam em uma casa e alguém veio chamá-lo, pedindo que ele saísse para fora, porque a sua mãe e os seus irmãos o estavam chamando. E o que foi que ele disse naquela ocasião? Ele movimentou a mão, sinalizando aqueles que estavam ao seu redor, e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Naquele momento, ele aproveitou para esclarecer que seus irmãos, pelos laços do espírito, a sua família espiritual, se encontrava ali, junto dele. E ainda complementou dizendo que todo aquele que faz a vontade de Deus, que segue as orientações, as leis divinas, esse é seu irmão, sua irmã, sua mãe, ou seja, faz parte da sua família espiritual. Então, podemos concluir que a família espiritual é aquela cujos membros se encontram e se reencontram, tanto no plano espiritual, quanto nos períodos em que estão encarnados na Terra. E eles se reencontram aqui com o objetivo de se auxiliarem mutuamente, contribuindo para a evolução de cada um e de todos. Já a família carnal ou material é formada por espíritos que necessitam daqueles laços do corpo. Eles precisam viver juntos naquela família, com aquelas pessoas, a fim de reparar erros do passado. E tem um texto que é provavelmente já conhecido de vocês, que foi ditado pelo espírito Hamed e recebida pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto em 1996. A autoria desse texto tem sido atribuída a Chico Xavier, mas isso é um erro, pois o texto está registrado inclusive num livro pelo espírito Hamed. E esse texto diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que escolheste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste
com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas e modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Vejam quantas reflexões este texto nos oportuniza. Os problemas familiares, de convivência, geralmente surgem para o nosso crescimento espiritual. É no núcleo familiar que temos a oportunidade de aparar as arestas morais, de desenvolver a paciência, a ajuda mútua, os bons sentimentos. Todos nós temos uma necessidade íntima de criar um bom convívio familiar. E Deus, na sua infinita misericórdia, permite que algumas famílias recebam, muitas vezes, algum espírito menos evoluído ou ainda bastante rebelde às leis divinas, para que, naquele núcleo familiar, no seio equilibrado e amoroso de uma família, esse espírito possa, aos poucos, com o auxílio de cada um dos seus membros, desenvolver sentimentos mais nobres, mais fraternos. E vocês já pensaram que podemos ser nós? Posso ser eu? Pode ser você que me assiste agora? Esse espírito estranho, diferente, colocado na nossa família para aprendizado? Será que o diferente na minha família são os outros? Ou será que sou eu mesma? Aprender a conviver é um mecanismo fundamental da nossa educação como espíritos em evolução. Jesus resumiu a lei divina em uma frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou os diferentes e as diferenças, aqueles que a sociedade rejeitava e excluía. Ele aceitava cada um deles como era, com seus defeitos, mas também com suas capacidades, porque via neles as suas potencialidades. As diferenças nos educam, o diferente nos faz abrir a mente e o coração, enquanto o igual pode nos acomodar. Conviver com quem pensa como nós, com quem tem os mesmos valores, pode até parecer atrativo e bom, mas é um engano. Porque conviver com o pensamento oposto, com a ideia que se choca, é construir em nós um senso de igualdade, de fraternidade. Para encerrar as nossas reflexões de hoje, eu selecionei um pequeno poema de autoria do Espírito Maria Dolores, com psicografia de Chico Xavier, intitulado Rogativa de Paz. E ela nos diz assim: onde estiveres no mundo, não te queixes nem te irrites, não há sombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura, a provação nos procura, trazendo renovação. Trabalha, serve, perdoa. Se alguém te enlameia o nome, que a tolerância te tome por mestra de amor e luz. Ninguém passa pela terra caminhando indiferente. Esse luta, o outro é doente, cada qual na própria cruz. Às vezes quem te deprime
Quem te ofende ou desprimora, carrega chagas, embora o lindo porte que traz. Muita gente que parece felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadece-te e caminha na fé com que Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedras e espinhos, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Gratidão a Deus por essa oportunidade de compartilhar essas reflexões aqui nesta casa, nesse posto abençoado de aprendizado e de trabalho no bem. Que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigada. Vamos então com os nossos corações já serenados e o nosso pensamento ligado ao Pai e à espiritualidade de luz, nos preparar para recebermos o passe espiritual que vem do alto, que provém do amor de Deus por nós, que os espíritos de luz nos trazem neste momento. Querido e amado Pai, obrigada mais uma vez por estas palavras que nos educam nos sentimentos e nos mostram o caminho a seguir. Obrigada, Pai, por esta chuva que nos abençoaste hoje. Queremos também, ó Pai, te pedir pelos irmãos mais sofredores do que nós, que necessitam mais do que nós de alimento, que necessitam mais do que nós da luz, do amor do Cristo, que necessitam de mais fraternidade, que nós possamos, espelhados na vida do Cristo, ser esse irmão mais fraterno, a ajudar o irmão de caminhada. Te pedimos também, ó Pai, pelos corações endurecidos nos presídios. Te pedimos pelas pessoas abandonadas nos lares de idosos, nos lares de criança, que eles recebam neste momento também, ó Pai, o teu amor e a luz que o nosso irmão amado Jesus nos traz todos os dias. Te agradecemos também, ó Pai, a nossa família, que possamos amar esta família com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades, que saibamos que ela veio exatamente como tu sabe que nós precisamos. Obrigada mais uma vez, ó Pai, por este dia lindo, e que a paz do Cristo nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.